Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, pessoal que está entrando com a gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais uma conversa. A gente conversar um pouquinho hoje sobre a falta de conhecimento que gera frustração. A gente, desde domingo passado, a gente vem fazendo uma conversa. Como vocês sabem, que vem nos acompanhando, a gente faz durante a semana, de segunda a sexta, nós conversamos com diversas pessoas, diversos convidados que vêm nos acompanhando desde o ano passado, nessas conversas que a gente vem fazendo, né? O ano passado a gente fez uma série de lives, uma série de entrevistas com diferentes tipos de profissionais, diferentes pessoas, nos trazendo muitas dicas legais, muitas dicas importantes para o mercado de trabalho e até mesmo para a nossa vida pessoal, dicas que a gente vai poder levar pós-pandemia. Conversamos muito sobre a pandemia, sobre os desafios, sobre as dificuldades que nós estávamos naquela época, né, no ano passado, enfrentando e que continuamos enfrentando este ano. E então a gente vem fazendo esse trabalho desde o ano passado, estamos fazendo de segunda a sexta, e aos domingos então a gente traz um assunto de uma certa forma aleatório, muitas vezes focado dentro de algo que está acontecendo na semana, ou que aconteceu na semana passada, ou que vai acontecer na semana seguinte. Hoje então nós estamos com um assunto bem interessante, porque hoje, não sei se muitos de vocês sabem, mas se são cristãos ou se seguem alguma religião, para os cristãos hoje nós comemoramos o Domingo de Ramos. E aí eu estava fazendo essa reflexão do dia de hoje, entendendo o que significava, o que nós precisamos refletir nesses dias que são significativos para nós cristãos. E aí me vem então a ideia de falar sobre o conhecimento, a falta de conhecimento que gera frustração. E fazendo uma analogia, fazendo uma comparação na chegada de Jesus a Jerusalém, que é isso que nós comemoramos no dia de hoje, com os dias atuais, com o que nós estamos passando atualmente, o que nós viemos passando nos últimos anos e, na verdade, desde sempre, né? O que a gente vem enfrentando, o que a gente vem entendendo, muitas vezes de forma errada, muitas vezes de forma equivocada, muitas vezes por não entendermos uma mensagem, uma informação e acabamos, de uma certa forma, nos frustrando. Então, quis trazer essa proposta hoje para nós conversarmos sobre isso, para nós conversarmos um pouquinho sobre a importância do dia de hoje, o que se comemora no dia de hoje para os cristãos, em especial os católicos, e fazer um comparativo com os dias atuais. Então, quero só pedir a vocês aí que estão nos acompanhando, se puderem nos dar o retorno, quem vai entrando aí pode nos dar o retorno se estão nos ouvindo bem, se a imagem está boa, se não está prejudicada, se o som está bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Olha a Márcia aí, Márcia, seja bem-vinda, colega Márcia, muito obrigado pela presença. Então, o pessoal que está chegando com a gente aí, por favor, nos deem o retorno, se estão conseguindo nos ouvir bem, para a gente poder, então, iniciar a nossa conversa de hoje. Como eu falei para vocês, uma conversa que vai acontecer a partir de agora todos os domingos, onde nós vamos trazer, então, alguns assuntos aleatórios, alguns assuntos não aleatórios que estão em voga na semana, que vão entrar em voga na semana seguinte, que estavam sendo comentado, sendo com maior visibilidade na semana passada. Enfim, a gente vai estar trazendo um assunto bem interessante para a gente possa entender, então, refletir um pouco sobre o que nós estamos passando atualmente aqui. Obrigado então, Márcio, está ouvindo bem aí? Legal, muito bem. Maria também nos dá o retorno aí, está nos ouvindo bem. Tamo junto, Márcia. Em alto e bom som. Legal. Bom, vou só esperar o pessoal nos dar o retorno aí, esperar mais um pouquinho as pessoas irem entrando para a gente poder iniciar, para não pegar o assunto no meio, né? Enquanto isso, Márcia, ó, vou tomando a minha canequinha, me exibindo um pouco aqui.
Jonas, seja bem-vindo, Jonas. Jonas TX 25. Legal, seja bem-vindo. Agradecemos aí a presença de todos vocês e todos aqueles que estão nos acompanhando. Estou dando uma segurada aí para as pessoas poderem entrar e a gente poder iniciar a nossa conversa de hoje. O tema que a gente vai falar hoje, então, é sobre a falta de conhecimento que gera frustração. Jonas, só nos dá o retorno aí se tu está nos ouvindo bem, se a imagem está boa, se o som está bom. Só diz aí sim, ok, para a gente poder saber se está todo mundo nos ouvindo. A gente dá seguimento, então, e dá início, na verdade, à nossa conversa de hoje. A falta de conhecimento que gera frustração. Bom, como eu comentei lá no início do vídeo, eu trouxe aqui a nossa ferramenta de trabalho pro dia de hoje, que é a Bíblia Sagrada. Nós não vamos falar aqui de religião, nós vamos falar aqui sobre religiosidade, não é nada disso. Nós vamos apenas pegar uma passagem, entendendo o que significa o dia de hoje, o domingo de hoje para nós cristãos, que é o domingo de Ramos, e aí vamos fazer um comparativo com os dias atuais. Quando a chegada de Jesus a Jerusalém, o que aquilo significou, o que aquilo trouxe de esperança para as pessoas que viviam naquela época e o que nós estamos vivendo agora, neste momento. Então, trouxe esse assunto para que a gente pudesse entender um pouco o quanto nós precisamos buscar o conhecimento, o quanto nós precisamos entender as coisas, o quanto nós precisamos procurar quais são as fontes, procurarmos entender o porquê que aquilo está acontecendo, o porquê que aquilo aconteceu, para depois, então, nós não termos essa surpresa ou esta frustração, de maneira que a gente, mas espera aí, não era assim? Não era assado? Então que a gente possa, então, refletir no dia de hoje sobre isso, para que a gente busque constantemente o conhecimento. Busque perguntar mais, busque saber mais, ok? José, seja bem-vindo aí, José Ramos. Só nos dá o retorno aí se está nos ouvindo bem. Tá tudo certinho? A imagem tá boa, o som tá bom, Jonas? Ok, gente, então vamos iniciar nossa conversa, até porque daqui a pouquinho o Instagram vai nos derrubar, né? A ideia não é nós conversarmos aqui durante 1 hora, mas isso vai depender, é claro, também da participação de vocês, mas que a gente possa refletir um pouquinho sobre o assunto de hoje, tá? Então, iniciando. Hoje nós vamos falar sobre a falta de conhecimento que gera frustração. Eu quero iniciar a nossa conversa de hoje com uma passagem da Bíblia, que é de Mateus 21, 10, capítulo 21, versículo 10, que fala sobre a chegada de Jesus em Jerusalém. E como eu comentei, nós não vamos falar aqui de religião, não vamos falar de religiosidade, vamos usar esta parte da Bíblia para podermos entender o nosso assunto de hoje. Eu gosto muito de fazer comparativos entre diferentes épocas com a nossa época atual, com a nossa realidade, com o que nós estamos passando agora. E hoje, então, como é o Domingo de Ramos para nós cristãos, em especial nós católicos, eu fiz uma reflexão sobre o dia de hoje e resolvi, então, falar sobre esse assunto. Então, vamos lá. Quero iniciar com essa passagem e depois, então, dar continuidade à nossa conversa. Quero também pedir a participação de vocês, que vocês possam complementar, perguntar, contradizer, fiquem à vontade também de discordar, sem problema nenhum. Nós não estamos aqui falando algo que seja uma verdade absoluta, essa é a minha versão, essa é a minha forma de pensar. É a forma como eu faço os comparativos para eu poder entender as mensagens que estão nos sendo dadas, ok? Então, conto aí com a participação de vocês, na complementação da nossa conversa. Então a passagem ela diz o seguinte, Mateus 21, versículo 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou alvoroçada.
e diziam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Bom, eu quero primeiro então me ater lá na época em que Jesus chegou a Jerusalém e que já tinha feito muitas coisas em outras cidades, em outros locais, mas naquele domingo, que era um domingo antes do domingo de Páscoa, que é o domingo de Ramos, no caso hoje, Jesus estava chegando em Jerusalém, que era, vamos dizer, o seu ponto final, o seu ponto de chegada para que ele pudesse então cumprir o que as Escrituras diziam. Quando ele chegou em Jerusalém, as pessoas começaram então a ficar alvoroçadas. Mas quem está chegando? Jesus. Nossa, Jesus está aqui em Jerusalém, está chegando realmente aqui. Então vamos para a rua, vamos todos para a rua, vamos tentar conhecê-lo, tentar falar com ele, tentar ter acesso a ele para que ele possa então nos salvar, nos dizer palavras bonitas, fazer um milagre, né? Já que sabemos que ele já fez muitos milagres por aí, eu estou precisando na minha vida de um milagre, então vamos para a rua, vamos recebê-lo. E assim as pessoas começaram a ir para a rua, começaram então a se aproximar de Jesus, jogavam os seus mantos na estrada para que Jesus pudesse passar por cima dele, já que era considerado um rei, já que era considerado um Messias, um Salvador. E aí assim as pessoas então começaram a ir para as ruas, e Jesus então chegava juntamente com seus apóstolos, e quando elas chegaram até Jesus, elas, alegres, felizes, esperançosas, começaram a observar e aí começaram a se questionar. Não, mas espera aí. Legal, é Jesus que está chegando, é o Salvador, é aquele que ontem, no sábado, ressuscitou Lázaro, é aquele que fez vários milagres, curou um cego, curou um aleijado. Legal, é esse Jesus, é este Salvador que nós estamos vendo aqui. Mas deixa eu te perguntar, por que ele está chegando num jumento? Por que ele está chegando montado num jumento? As pessoas revolucionárias, os reis, os poderosos, aqueles que trazem a proposta de revolução, eles não deveriam chegar num cavalo? Eles não deveriam chegar num cavalo que simboliza, então, o pronunciar a guerra, e não num jumento? Será que é isso mesmo que eu estou vendo? E aí as pessoas começaram a se questionar, as pessoas começaram a perguntar para outras pessoas, começaram a tentar entender, mas espera aí, isso não é digno de um rei, isso não é digno de um salvador, isso não é digno de um revolucionário. E as pessoas, não, mas é verdade mesmo, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer durante essa semana. Ele está chegando aqui hoje, vamos ver, mas ele deveria ter chegado num cavalo. E aí as pessoas então começaram a se questionar, começaram a se perguntar, e começaram aos poucos, infelizmente, a se voltar contra Jesus. Por quê? Porque já tinha se passado um dia, na segunda, na terça, na quarta, Jesus já tinha feito alguns ensinamentos ali nos templos, já tinha discutido com muitos mercadores, já tinha discutido com muitas pessoas que estavam usando da religião para ganhar dinheiro, e aí as pessoas tentando entender o que estava acontecendo ali, mas em nenhum momento viam, de uma certa forma, Jesus se voltar contra o Império Romano, que para as pessoas era considerado o quê? Um império tirano, um império que oprimia muito as pessoas, eles se sentiam oprimidos, e aí eles estavam com aquela ideia de que Jesus vinha então para acabar com toda essa opressão, com toda essa tirania. E aí passava-se o dia e Jesus não fazia aquilo que eles entendiam que deveria ser feito. E então as pessoas começaram aos poucos a se voltar contra Jesus. E vem os fariseus, que estavam se sentindo ameaçados por Jesus, começaram a colocar pulgas atrás da orelha das pessoas que não estavam mais convencidas de que realmente ele era o Salvador, e então eles começaram então a se voltar contra Jesus, que era o que os fariseus queriam, né? Por quê? Porque eles estavam se sentindo ameaçados. E aí, neste ponto então, que eu quero direcionar a nossa conversa de hoje.
quando a gente fala de a falta de conhecimento que gera a frustração, quero trazer então este povo que esperava, dentro da conclusão deles, dentro da ideia que eles tinham de Jesus, que esperava que Jesus fosse se voltar contra o Império Romano. E aí vamos nos trazer então, vamos nos transportar agora para os dias atuais. O quanto nós estamos criando expectativas, e muitas vezes criando expectativas até mesmo com falta de conhecimento. Quantas e quantas vezes nós estamos criando conclusões ou até mesmo deixando com que a massa nos leve, porque a gente entende que as coisas vão acontecer daquela forma, mas não procuramos nos informar, não procuramos ter conhecimento mais profundo, sempre um conhecimento superficial sobre aquilo que nós ouvimos. Então, o que a gente vê nos dias atuais? Nós vemos então muitas pessoas lendo, como se diz lá, 140 caracteres na internet, no Facebook, no Instagram, e achando que entende profundamente sobre aquele assunto. E aí, quando chega lá na frente e que entende melhor, acaba muitas vezes se frustrando, né? Então, esse comparativo que eu quero fazer, para que a gente possa entender, então, o quanto a falta de conhecimento ela pode gerar em todos nós uma frustração muito grande. Naquela época, como eu disse para vocês, as pessoas depositavam muito em Jesus, até mesmo por não entender as suas palavras, as suas mensagens, depositavam muito nele o quê? A ideia de salvação. Salvação do Império Romano. E não a salvação que Jesus realmente vinha trazendo, que era a salvação do quê? Da sua alma, a salvação espiritual. Que a gente pudesse não se deixar levar por aquelas ideias manipuladoras. E aí, voltando para os dias atuais, como é que nós estamos nos portando nos dias atuais? Como é que nós estamos entendendo que as coisas estão acontecendo atualmente? Será que nós não estamos nos deixando levar por ideias as quais nós não temos muito conhecimento? E muitas vezes lá, na época de Jesus, ele dizia o quê? As pessoas diziam, não, mas ele fala muito difícil, eu não entendo. Por que ele fala através de parábolas? Eu não estou entendendo o que ele está dizendo, ele tem um vocabulário muito difícil de entender. E aí eu quero trazer então para o nosso entendimento, para a nossa discussão aqui, o quanto nós precisamos saber mais. Por quê? Porque quando eu me coloco na posição de pessoa que não entende o que o outro fala, e muitas vezes, e é mais confortável para mim dizer que o outro fala difícil, que o outro usa um vocabulário difícil, é muito mais confortável para mim dizer isso. Por quê? Porque eu estou me colocando na posição confortável de não buscar o conhecimento. Tu acha que eu vou dizer para ti que eu sou um ignorante, que eu não entendo o que tu falas? Não, eu vou dizer que tu que te expressa de uma forma muito difícil, muito dificultosa, te expressa de uma forma ao qual nós não conseguimos entender, se faça mais claro. Então é difícil eu admitir que quem é o ignorante aqui sou eu. É difícil eu admitir que eu preciso buscar mais conhecimento. É difícil eu admitir que eu sou a parte que não está entendendo a mensagem. Que a mensagem não é uma mensagem difícil. Que a mensagem não é uma mensagem de difícil entendimento. Mas sim que eu não tenho conhecimento profundo sobre aquilo que está sendo dito. Que era o que acontecia lá na época de Jesus. Jesus trazia um vocabulário acessível a todos, falava sobre as escrituras que estava ali, que as pessoas tinham acesso todos os dias, mas que muitas delas não entendiam o que ele falava. Não entendiam por quê? Porque não se aprofundavam nas escrituras, não se aprofundavam na palavra de Deus. Então é importante que a gente possa entender hoje. Eu sempre gosto de trazer nas nossas discussões, seja enquanto estamos com convidados ou estou aqui falando sozinho, juntamente com vocês, sempre gosto de trazer para as minhas discussões exatamente isso. O quanto nós precisamos nos abastecer mais de conhecimento.
o quanto nós precisamos nos abastecer de informação. A gente tem visto nas redes sociais muita disseminação de informações, muitas delas, para não dizer a maioria, falsas. E quando a gente vai atrás ver quais são as fontes dessas informações, a gente percebe que muitas vezes são informações manipuladoras. E aí não estamos falando aqui de esquerda nem direita, nem defendendo esquerda nem direita. Nós estamos falando aqui do que nós precisamos entender de uma forma sensata, o que é verdadeiro e o que deve ser considerado com bom senso. E essa é a grande palavra do momento, que nós precisamos falar com sensatez, pensar com sensatez, pensar com bom senso. Nós precisamos avaliar a informação, nós precisamos entender, até mesmo na época de Jesus, o que ele falava e até mesmo questionar. Mas por que ele falava isso? Por que ele falava desta forma? Por que ele trazia estas informações? E isso não é estar duvidando dele, não, é simplesmente tentando entender. Como muitos de vocês sabem, eu trabalho na área da educação há bastante tempo e venho sempre estimulando, sempre questionando, sempre motivando, sempre incentivando os meus alunos a perguntarem mais. Não se sintam envergonhados de levantar a mão, mesmo que eu esteja entre 200 pessoas e somente eu levante a mão. Porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né? Bom, mas eu estou aqui em 200 pessoas e só eu vou levantar. Não, eu não vou levantar a mão, Deus o livre. E aí as pessoas, mas só tu não entendeu? Só tu é o ignorante que não conseguiu entender o que está sendo falado aqui? Não, na verdade não. Muitas pessoas não entenderam, muitas pessoas não conseguiram processar a informação que estava sendo repassada ali, mas por vergonha de levantar a mão, acaba então deixando a dúvida guardada para si. E acaba saindo dali com dúvida e depois então se frustrando com o que aconteceu posteriormente. Por quê? Porque não teve conhecimento, porque não buscou a informação, não buscou tirar a dúvida. Então, busquemos informarmos, busquemos a informação, vamos buscar o porquê das coisas. E é isso que acontecia lá novamente. Vou ler novamente aqui só para a gente entender, o pessoal que entrou aí junto com a gente agora. Eu iniciei a nossa conversa aqui falando, lendo primeiramente uma passagem da Bíblia. E repito, nós não estamos falando aqui de religião, mas fazendo um comparativo com o dia de hoje. Hoje para nós cristãos é o dia de Ramos, que é a chegada de Jesus em Jerusalém. E o quanto o povo que esperava Jesus em Jerusalém, esperava Jesus de uma forma esperançosa, esperava Jesus de maneira que ele pudesse salvá-los do Império Romano, da tirania, da opressão, e que depois então se frustraram vendo que a mensagem de Jesus não era esta, que era outra. E aí vou ler novamente aqui só para a gente entender. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira ficou alvoroçada. E diziam, quem é este? E as multidões respondiam, este é Jesus de Nazaré, da Galileia. Então, o que a gente falou aqui? Só para quem entrou agora com a gente aí poder entender. A gente falou que, naquela época, o povo sem cultura, sem conhecimento, sem aquela ideia, aquele interesse de buscar conhecimento sobre as Escrituras, buscar conhecimento sobre as palavras de Jesus, eles começaram então a criar a expectativa de que ele era o Salvador. Mas o conceito, a concepção da palavra Salvador para eles estava sendo criada de uma forma errada. Por quê? Por ignorância. Por falta de conhecimento, e que depois então se gerou no quê? Numa frustração. Então, nos dias atuais, nós também estamos passando por esta situação, onde nós, falando agora mais especificamente de política, onde nós entendemos que uma pessoa ou duas pessoas, e novamente, não estamos falando aqui de esquerda nem direita, mas que uma pessoa vá resolver os nossos problemas, isso é ignorância pura. Por quê? Porque nós precisamos entender que esta pessoa sozinha não vai conseguir resolver
todos os nossos problemas. Ela vai precisar negociar, ela vai precisar entrar em mesas constantemente de negociação, fazer parcerias para que a gente possa então ter o mínimo de melhorias possível. Esta é a forma sensata e com bom senso que nós devemos ter nos dias atuais. Buscar conhecimento para entender que não se consegue fazer nada sozinho. E essa era a mensagem de Jesus, que nós precisávamos nos unir, que nós precisávamos nos amar, que nós precisávamos entender. Quando Jesus, no início do seu ministério, começou a pescar homens, pescar apóstolos para seguirem e depois então eles levarem a palavra de Deus aos os quatro cantos do mundo, ele, se a gente for lembrar, ele começou a pegar apóstolos, pessoas, pescadores que não tinham nenhum conhecimento, ou pelo menos não tinham conhecimentos aprofundados sobre as Escrituras. Conheciam, ouviam dizer, ouviam falar diariamente, mas não tinham muito conhecimento. E aí Jesus então buscou essas pessoas até mesmo pela sua fé. Primeiro pela sua fé e depois então começou a ensiná-las. E uma coisa muito legal que eu gosto de trazer sempre nas minhas falas quando falo sobre isso, é que Jesus, de uma forma inteligente, e é claro que ele percebeu também que existia dentro do coração de Maria Madalena, uma inteligência a qual a maioria dos seus apóstolos não tinha. Maria Madalena era uma mulher muito inteligente, tinha um conhecimento vasto, tinha um conhecimento de contabilidade, um conhecimento ao qual muitos dos apóstolos de Jesus não tinham. E aí então Jesus trouxe essa mulher para junto dele, e aí ela começou então a levar as informações, até mesmo interpretar muitas coisas que Jesus falava para os seus apóstolos. Por quê? Porque ela tinha conhecimento, porque ela tinha a informação, porque ela estudou, embora naquela época não existisse uma educação formal, mas ela tinha conhecimento, ela tinha experiência, ela tinha maturidade e acabou auxiliando Jesus nesse sentido. Então o que eu quero trazer para a nossa proposta de hoje é que a gente possa refletir sobre isso, né? A gente possa refletir sobre a busca constante do conhecimento, para que lá adiante não venha a frustração, para que lá adiante eu não me frustre com aquilo que eu acreditei de forma superficial, com aquilo que eu acreditei a partir do que me disseram, a partir do que a maioria está dizendo, seja nas redes sociais ou nas mídias. Na mídia televisiva ou nos rádios, enfim, em qualquer mídia que eu ouça, onde a maioria está dizendo aquilo, eu vou e sigo aquilo que está sendo dito. Não é vergonhoso, não, mas espera aí, deixa eu tentar entender. Vamos lá, vamos conversar. Onde que está escrito isso? Qual é a fonte? Eu sempre digo para os meus filhos, eu tenho 2 filhos, uma menina de 20 e um menino de 12 anos. Se tu está lendo um livro, está lendo uma informação, está lendo um texto, e tem uma palavra a qual eu não entendi o significado dessa palavra, eu paro a leitura, vou lá para o computador ou para o meu celular, entro no Google e busco o significado daquela palavra. E aí, com certeza, eu vou conseguir encaixá-la no contexto da informação, no contexto do texto. Porque muitas vezes a gente está fazendo a leitura e aí vem uma palavra difícil, a gente acaba passando, muitas vezes por preguiça de parar a leitura, pegar o celular, ver o conceito daquela palavra para que essa leitura possa fazer sentido para mim. E aí, então, eu me tornar um questionador. E não um questionador no sentido pejorativo ou negativo da palavra. Um questionador no sentido de saber o porquê das coisas. Eu sempre trago o exemplo do professor Mário Sá, que é um dos grandes mestres que eu tive na graduação. Muitos de vocês aqui devem conhecer o professor Mário. Ele sempre falava na graduação, e sempre fala, acredito que fala ainda, faz tempinho já que eu não falo com ele, que nós nascemos filósofos. Que nós, quando nascemos, saímos do ventre da nossa mãe, e até mesmo dentro, mas
trazendo para pós-nascimento, nós nascemos filósofos. Nós nascemos pessoas curiosas, querendo saber das coisas. As crianças são assim. Elas vão em busca do porquê. Elas vão em busca das respostas que elas precisam naquele momento. Um momento, né, da sua alta ignorância, mas que elas querem saber o porquê daquilo ali. Seja mexer em algo que não pode mexer, seja rasgar algo para sentir que aquilo ali pode ser rasgado, ou que eu tenho força para rasgar aquilo ali. Então, ela se explora, ela se auto-explora, ela explora o ambiente. E infelizmente, ao longo do tempo, quando nós vamos crescendo, nós vamos perdendo essa capacidade de curiosidade. Nós vamos perdendo esta característica de querer saber mais. E aí chegamos muitas vezes, na maioria delas, na fase adulta, se confortando com o que está sendo dito no Instagram, com o que está sendo dito no Facebook, com o que está sendo dito na televisão, nos programas televisivos, nos telejornais. Aquilo ali me basta. Ah, e falaram sobre isso. Tu viu que falaram sobre isso hoje? Legal, mas me fala mais. O que falaram? Ah, não sei. Me falaram ali que tá bem difícil o negócio. Tá, mas tá difícil por quê? Ah, não sei. Diz que tá feia a situação, hein? Pois é, eu não sei nem explicar o que está difícil. Eu não sei explicar por que a situação está feia, né? Eu preciso buscar a informação. Se eu vi a informação na televisão, se eu vi a informação no Instagram, se eu vi a informação no Facebook, ou seja lá onde for, eu paro a informação ou termino de ler aquela informação que está sendo postada ali, porque aquilo ali é só, né, o início, um título da informação, e vou para o computador para pesquisar mais sobre aquela informação que está sendo passada, seja no telejornal, seja na rede social, para que eu possa me apropriar, para que eu possa me abastecer de conhecimento, para que eu não precise me frustrar lá adiante. Que é o que está acontecendo atualmente. Voltemos então para os momentos atuais, onde nós estamos nos deixando ser levados por uma enxurrada de informações, as quais a gente não tem conhecimento quais são as fontes, quem está disseminando esta informação, e eu acabo me deixando levar por estas informações, inflando, me deixando levar por aquilo que está sendo me dito pela maioria, ou pelo menos pela maioria das pessoas que estão à minha volta, porque muitas vezes eu me sinto não confortável em contrariar, e eu sempre digo isso para os meus alunos: se vocês estiverem no mercado de trabalho, estiverem numa reunião de trabalho, tiverem lá 30, 40, 20, 15, 10 pessoas, e 9 pessoas concordarem com o que está sendo dito ali, e você não concordar, levante a mão: olha, eu não concordo. E aí tu vai ter que saber o porquê que tu não concorda. Tem que saber explicar por que tu não concorda com aquela informação. E para isso eu preciso de quê? De conhecimento. Porque se eu me deixar levar por aquelas 9 pessoas que não concordam, e aí eu me sentir acuado, mas eu não vou levantar a mão porque 9 pessoas estão concordando, e isso não quer dizer que eu não vá fazer aquilo que está sendo dito. Isso não quer dizer que eu vá pedir demissão ou que eu vá dizer para a empresa: olha, me manda embora porque eu... Não é nada disso. É simplesmente dizer: olha, eu não concordo e gostaria de dar a minha posição, por que eu não concordo. E aí eu vou explicar então por que eu não concordo, baseado em quê? Em conhecimento. Mas para isso eu preciso estudar, eu preciso pesquisar. E se daqui a pouquinho eu concordar com aquela informação, mas eu querer saber mais sobre aquela informação, também não tem problema nenhum de eu levantar a mão. Se a pessoa que está conduzindo a reunião me perguntar para as pessoas, para as 10, 20 pessoas ali: alguém tem alguma pergunta? Isso acontece geralmente em sala de aula, né? O professor: tem alguém aqui que tem alguma dúvida? Ninguém levanta a mão. Ninguém... Olha, professor, eu tenho uma dúvida. Ninguém, não, todo mundo entendeu, todo mundo... O professor é o melhor professor do mundo. Quando ele fala,
todo mundo entende. Não, mentira. Muitas pessoas ficam com dúvidas, mas o que acontece? As pessoas têm vergonha de levantar a mão. Não se sentem confortáveis em levantar a mão, em perguntar. Por quê? Porque numa turma de 20 alunos, se só eu levantar a mão e dizer que não entendi, nossa, isso vai ser motivo de chacota, de bullying. Pô, mas que ignorante, que burro, né? E não nos sintamos assim. Nós precisamos entender que nós temos faculdades intelectuais de maneira que a gente consegue sim entender as informações, mas que tem algumas coisas que precisam ser melhores esclarecidas. E aí então que nós precisamos levantar a mão e perguntar: olha só, professor, eu entendi até agora, estou acompanhando o seu raciocínio, o professor, o gerente, o supervisor, ou seja lá quem for, eu estou entendendo o seu raciocínio até aqui, porém, eu gostaria de só confirmar uma coisa que não ficou muito claro para mim. E aí vai lá e faz a tua pergunta. Para quê? Para que eu possa estar, então, abastecido de informações que me levem ao conhecimento absoluto daquela informação. Para que não aconteça lá na chegada de Jesus a Jerusalém, como eu comentei aqui no início da nossa conversa, onde as pessoas se frustraram ao longo da semana, e aí nós estamos falando aqui da Semana Santa, né? Porque quem chegou agora aí com a gente está falando aqui do dia de hoje. O dia de hoje, para os cristãos, em especial para os católicos, é o Domingo de Ramos, que inicia então a Semana Santa. E eu estava falando aqui no início da nossa live sobre a chegada de Jesus, que é hoje, no Domingo de Ramos, a Jerusalém. Onde as pessoas até então, tinham criado uma imagem de que Jesus era o salvador da pátria, que ia iniciar uma revolução contra o Império Romano e que ia tirá-los daquela tirania, daquela opressão. E que ao longo da semana, então, começaram a se frustrar e por ignorância. Por que começaram a se frustrar? Porque começaram, dentro da sua ignorância, entender de forma errada que Jesus não era tudo aquilo, como eles pensavam, né? Jesus era realmente tudo aquilo para quem entendeu a mensagem de Jesus. Mas para quem não entendeu e se permitiu ficar na ignorância, começou então a se frustrar. E esse é o nosso título da nossa conversa de hoje, né? A falta de informação, a falta de conhecimento que gera frustração. Por que gera frustração? Porque eu criei uma conclusão errada sobre Jesus. E aí, nos comparamos nos dias atuais, né? Nós criamos conclusões erradas sobre determinados temas, porque não nos aprofundamos naquela informação, não buscamos pesquisar quais são as fontes que aquela informação vem, e aí acabamos então nos deixando levar pelas nossas conclusões. E que muitas vezes, por não pesquisar, por não estudar, acabam sendo, na maioria das vezes, erradas. E aí lá adiante o que vai acontecer? Eu vou me frustrar. Então é importante que a gente possa entender hoje. Eu queria trazer essa reflexão para que a gente pudesse levar para a nossa semana a busca constante do conhecimento, a busca constante da informação, o questionamento. Se deem o direito de questionar, se deem o direito de perguntar, se deem o direito de contrariar, se deem o direito de entender. E por que contrariar? Por que questionar? Muitas vezes não é para dar um contraponto de forma adversária ou não amistosa, não, é simplesmente para eu entender melhor a informação. E eu já passei muito, por essas situações, seja numa igreja, seja na escola, seja numa empresa, seja numa reunião de trabalho. Muitas vezes as pessoas lá ouvindo as informações, e aí o Jefferson levanta a mão. Olha, eu queria perguntar uma coisa, não ficou muito claro para mim. E aí eu pergunto, e aí eu entendo melhor a informação, e aí me surge outra dúvida, e aí continuo perguntando. E aí muitas vezes as pessoas...
Tá, Jefferson, tá. Vai ficar perguntando até quando agora, né? Mas não é para contrariar, é simplesmente para tentar entender a informação para que eu possa fazer até mesmo o processo, né, de maneira certa, de maneira correta. Então, nos demos esse direito de perguntar, de questionar, de contrariar, de entender a informação. Por quê? Porque a falta de informação, a falta de conhecimento pode gerar frustração futuramente. Pessoal, se vocês querem contribuir com a gente, querem nos perguntar alguma coisa, por favor, complementem aí. Vocês estão concordando com o que eu estou falando aqui? Se vocês não estão concordando, por favor, participem também com a gente aí. No ateliê, Débora Paula. Ó, Paula, tudo bem? Quanto tempo? Paula lá de Zedoca. Do Maranhão, legal. Tamires, por favor, contribuam com a gente aí se estão nos ouvindo bem aí? Nos deem um sim aí se estão nos ouvindo bem. Tá tudo certo? Legal. Márcia tá aí ainda. Dona Dulce. Boa tarde, Dona Dulce. Ionei. Fala, Ionei. Grande abraço, irmão. Irmão de farda aí, participando com a gente. Bom, então assim, para a gente poder finalizar a nossa conversa, eu quero só reforçar então a nossa pauta de hoje, onde nós falamos de a falta de conhecimento gera frustração. Eu, quando levantei hoje de manhã, eu comecei então a buscar a reflexão sobre o dia de hoje, que é o dia de Ramos, que é o início então da Semana Santa, e tentando trazer de novo o entendimento de que isso significa para nós cristãos, que é a chegada de Jesus em Jerusalém. E o que sempre me chamou a atenção foi exatamente isso, né? O quanto as pessoas elas se frustraram com Jesus ao longo da semana por entenderem que Jesus veio para salvá-las do Império Romano. Jesus veio para revolucionar, para pronunciar guerra contra a tirania e a opressão. Quando na verdade não. Quando na verdade de uma forma errada, ignorante, com falta de conhecimento, eu acabei interpretando aquela informação, aquela mensagem de forma errada. E aí acabei me frustrando. E aí, então a nossa reflexão de hoje é que a gente possa então buscar constantemente o acesso ao conhecimento. Buscar constantemente, com profundeza, a informação, a fonte da informação, para que eu não crie, como aquelas pessoas há 2000 anos atrás, criaram a expectativa errada sobre uma mensagem que estava sendo dita e que a maioria das pessoas começaram a espalhar de forma errada também, por não entender a informação, por não entender a mensagem e por ignorância, por estar numa situação confortável e acreditar naquilo que elas queriam acreditar. E isso não é pensar de forma sensata, isso não é pensar de forma crítica. Pensar de forma crítica é o quê? É eu entender. E até mesmo naquela época, nós teríamos que ter esta capacidade. Assim como Pedro fez em vários momentos, questionando Jesus por que tinha que fazer as coisas daquele jeito. E aí Jesus ia lá com toda a sua calma, com toda a sua elegância, com toda a sua amorosidade, explicava de forma detalhada para Pedro. Muitas vezes eles tinham que recorrer a Maria Madalena, que estava ali. Jesus tinha que sair, dar uma saída, pregar em outros lugares. E aí então Maria Madalena fazia esse papel de explicar a Pedro o que Jesus quis dizer com aquelas palavras. Então, que possamos então questionar, que possamos também perguntar, independente de quem seja. Ah não, mas eu não vou perguntar porque é meu chefe. Como é que eu vou questionar? Como é que eu vou contrariar? Não vou questionar de forma adversária ou até mesmo de forma pessoal. Eu simplesmente vou perguntar para que eu entenda melhor a informação, para que eu não saia dali com dúvidas e o pior, para que eu não saia dali criando a conclusão sobre aquela informação do meu jeito, do meu modo.
que pode ser uma conclusão errônea, pode ser uma conclusão errada, a qual eu vou realizar a minha atividade profissional, falando aqui de uma reunião profissional, por exemplo, onde nós estamos passando ali uma série de informações para os nossos colegas, para os nossos subordinados, onde ele não faz nenhum questionamento, onde ele não faz nenhuma pergunta, e eu saio dali com dúvida e acabo concluindo do meu jeito, levando essas informações para outras pessoas. Muitas vezes eu sou um encarregado, eu sou um supervisor, estou passando, estou recebendo naquela reunião ali uma série de informações importantes, e aí me é questionado: alguém tem alguma dúvida? E aí eu não levanto a mão, saio da reunião com dúvida e tenho que repassar essas informações para minha equipe de trabalho. E essas informações vão ser repassadas muitas vezes de forma errada, ou a partir das minhas conclusões, porque eu fiquei com medo, fiquei desconfortável de perguntar, de questionar lá na reunião algo que eu não entendi muito bem. E aí eu vou lá, tiro as minhas conclusões e passo as informações de forma errada. E acabo muitas vezes frustrando as pessoas que acreditaram em mim. Por quê? Porque eu disse a elas que era desta forma que deveria ser feito o trabalho. E elas vão lá, fazem, vem a direção e diz: não, está errado, e as pessoas acabam se frustrando. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de busca da fonte, por falta de pesquisa, por falta de busca de querer saber mais, de querer saber o porquê daquilo que está sendo dito ali. Eu sempre, como gosto de trazer aqui, sempre questiono, estimulo os meus filhos a fazer isso constantemente. Os meus alunos, pessoas as quais eu conheço e que me dão essa liberdade de poder falar: olha, quem sabe tu busca mais informação sobre isso? De onde vem? Quem falou essa informação? De quem que tu recebeu essa informação? Quem te falou que esta informação é a informação correta? Então, busca a informação, busca a fonte, busca quem está disseminando esta informação para que eu possa entender, então, se é uma informação verdadeira ou não. E muitas vezes, é claro, eu, Jefferson, tiro muito as minhas conclusões. Ah, mas tu não disse que não pode tirar as tuas conclusões, que tem que pesquisar? Pois é, exatamente isso. Eu tenho que buscar informações, uma série de informações. Olha só, eu ouvi falar sobre isso, ô João. Eu ouvi falar sobre esse assunto e tal e tal. O que tu me diz sobre isso? Ah, não, é isso e aquilo. Ô Pedro, o que tu me diz sobre esse assunto específico, sobre essa informação que eu ouvi falar? Ah, não, eu ouvi falar que é isso e aquilo. Quer dizer, cada um vai me dar o seu ponto de vista, 3, 4, 5, 10 pessoas, e aí sim, em cima dessas conclusões, eu vou criar a minha conclusão. E muitas vezes contrárias às deles. Isso não é vergonhoso. E nós não devemos ter medo de dar a nossa posição, caso essa posição seja contrária à maioria das pessoas que estão ali. Então é importante que a gente possa entender bastante sobre isso. Eu queria muito trazer esse assunto no dia de hoje, a falta de informação, a falta de conhecimento que nos gera frustração. Sejamos mais críticos, sejamos mais filósofos, sejamos mais curiosos, vamos perguntar mais, vamos questionar mais. Então, muito legal, quero agradecer a participação de vocês. Ionei, muito motivador, Naval, legal. Legal, parabéns aí pela participação de vocês também. Agradeço muito aqueles que estão nos acompanhando desde o ano passado, pessoas as quais vêm participando com a gente. Amanhã nós vamos ter uma entrevista com uma empreendedora aqui do município de Gravataí, que vai nos falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, os desafios, os insucessos, todas as batalhas que ela teve durante a sua trajetória profissional, o quanto ela vem enfrentando e de que maneira ela vem enfrentando esta pandemia dentro do seu negócio próprio. Então, já quero convidá-los para que vocês possam participar amanhã às 20 horas também, no mesmo horário, a gente poder também questionar mais, trazer mais informações, ter acesso a um conhecimento muito legal que ela vai nos trazer da sua área de trabalho, para que a gente possa
nos abastecer, nos municiar mais de informações, de maneira que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, seja no nosso dia a dia de trabalho, seja no nosso dia a dia pessoal. Então, muito legal, agradeço a participação de vocês e um grande abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.